Ó, pessoal, eu estou aqui com 3 convidados, ok? Primeiramente, quero agradecer a todo mundo tirar o tempo domingo de manhã. Domingo de manhã que poderia ter ido na feira, ido na missa, ido, né, no centro resolver as coisas, mas não, vocês estão aqui para falar comigo sobre Montello, né? E eu acho que isso aí é uma das coisas boas que a internet proporciona. Ó, a gente tem aqui eu em Maceió, o professor que, se não me engano, está em São Cristóvão ou está Estou em Aracaju. em Aracaju, né? Perfeito. E eu tô aqui com a Josiane e a Wanda, diretamente de São Luís, né? Cidade que eu não conheci ainda porque as passagens estão muito caras, mas que eu vou. São sempre muito caros para lá, viu? São sempre muito caras, mas é engraçado porque o Montello, ele assim, ele fez o trabalho turístico para São Luís que é impagável, é impossível você não ler. Principalmente assim, os tambores de São Luís, e não falar só, eu preciso ver isso, eu preciso ver isso, né? Mas, então, assim, espero muito conhecer pessoalmente vocês 3, né? E também Isso, conhecer São Luís, né? com Porque certeza. ele faz a gente visualizar tanto que faz a gente sentir que até a gente já visitou, né? Isso. É isso aí. Então, gente, Verdade. o professor Reginaldo aqui, ele é professor de literatura. Me corrija se eu estiver errado, hein? Qualquer coisa, se eu falar bem, Ah, você me fala. Ele é professor de literatura brasileira no IFES, né? E, de língua, literatura e redação, né? Quer dizer, na verdade, eles dão um nome só, língua portuguesa, mas as disciplinas com as quais trabalho são língua, literatura e redação. sim, Literatura, a ênfase é na brasileira, evidentemente. sim, perfeito, perfeito. E, enfim, esse aí é só o título oficial do Reginaldo. Na verdade, ele é José Monteliano. Ele é o cara que Monteliano, isso. Ele é o cara que. Eu vou falar uma coisa aqui, não sei se é verdade, mas é o cara que mais sabe da vida do Montello fora ele mesmo, né? Olhe, essa entrevista não pode ir vai para o YouTube, né? Vai Aí pro vai YouTube. causar ciúmes. Eu não diria que sou o cara, mas sou um dos. Vamos dizer que eu sou um dos. Sim, Né? sim. Mas vamos dizer assim, talvez ao leitor mais inteligente, o leitor mais aficionado e que ama mesmo, né, o trabalho. Realmente, eu acho que eu queria ter sido filho de Josué Montello, filho sem querer renegar meu pai, né? Porque eu amo meu pai que já se foi, mas também filho de sangue de Josué Montello, não só filho literariamente falando. Né? Mas isso aí é até uma coisa que eu quero te perguntar daqui a pouco. Tem alguma coisa a ver com isso aí, mas antes quero apresentar, né? Na verdade, eu vou deixar um pouco elas se apresentarem, mas eu estou aqui também com a Josiane e com a Wanda, que são do Centro Cultural Josué Montello, né? Casa de Cultura. Casa de Cultura, desculpa. E, se não me engano, a Josiane é a diretora e a Wanda é curadora, é isso? Falei besteira? Eu sou bibliotecária e curadora do museu. Ah, perfeito. Então, Do Museu José Montello. perfeito, perfeito. E a Josiane é Ela diretora? só faltou acrescentar, desculpe, eu não sei se Josi também está, mas Wanda no momento está de férias, né, Wanda? Ou saiu Sim, já? estou de férias. E Josi? De férias forçada. Férias na quarentena, férias ao quadrado, né? Não, férias ao quadrado, infelizmente. Perfeito. Eu sou Josiane Souza, né? Sou bibliotecária, assim como Wanda também é bibliotecária, nós somos bibliotecárias da casa. Uhum. E estou na gestão da Casa de Cultura há 13 anos. Né? Fui para lá como gestora e os governos vão mudando e a gente vai continuando, né? Independente do governo que está, e a gente vai desenvolvendo um trabalho de forma que a gente conseguiu estar até agora, né? Juntamente com uma equipe que a gente tem, é uma equipe pequena, mas os poucos que nós temos, a gente tem conseguido fazer um trabalho bem diferenciado do que era a Casa de Cultura antes, né? E o que a Casa de Cultura é hoje. Sim, perfeito. Então é isso. Perfeito. Ó, muito obrigado pela presença de vocês também, ok? Então, sintam-se livres para vocês acrescentarem coisas sobre o arquivo, sobre os pertences e tudo mais. E é isso. Então, olha só, pessoal. Cícero, eu queria lembrar que Wanda, de todos nós que estamos aqui,
Wanda foi a única que conheceu e trabalhou, né? Enquanto trabalhava na casa, assim que entrou no dia do aniversário de 75 anos de Josué Montello, Perfeito. 21 de agosto de 1992, ela teve esse privilégio de, no primeiro dia de Ó, trabalho, ser o aniversário dele, e conviveu com ele, né? Até quando ele nunca mais foi lá, já perto de morrer, né? pois é, porque Maravilha, né? todas as pessoas que eu conheço, que são leitores, conheceram quando ele já tinha morrido, né? Então, assim, Isso, isso. é um privilégio mesmo ter conhecido um cara tão... Eu não consigo... Eu Eu ainda acho... cheguei Oi? ainda cheguei a conviver há mais de 10 anos com ele e, assim, acompanhei muito da rotina na Casa de Cultura, né? Quando ele ia passar as férias, no mês de agosto, o mês do aniversário dele, que ele ia estar conosco. Então, essa era a convivência. Ele passava um mês, né, na casa e a gente tinha uma convivência diária, né? Conversas sobre o acervo, e assim, então foi de 92 até 2002, foi a última vez que ele foi à Casa de Cultura. Nós tivemos ainda uma convivência boa, né? Sim, perfeito. E acompanhamos vários processos aí da vida dele. Não, perfeito, perfeito. Então, Wanda vai nos ajudar a elucidar, né, o fantasma, criar o personagem, né? É isso, isso. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, É mas mesmo, Josi? nem foi assim, muito rapidamente. Eu nem sonhava um dia estar na Casa de Cultura, ir trabalhar na Casa de Cultura. E foi num evento em que ele estava fazendo um discurso, era um evento da biblioteconomia, eu ainda estava estudante de biblioteconomia, e eu estava na oportunidade apresentando esse evento, fazendo cerimonialista, vamos dizer, e ele estava na mesa para fazer o discurso, né, em homenagem ao Dia do Bibliotecário. Foi um evento que foi organizado pelo curso, a Organização de Bibliotecários, e eu estava lá e eu tive a oportunidade de conhecê-lo, inclusive tem até uma foto onde ele aparece, mas eu nunca tinha passado na minha cabeça que um dia eu estaria trabalhando na Casa de Cultura Josué Monteiro. E Sim. muito menos na dele, né, Josi, também. Exato, exatamente, porque quando a gente fez o concurso, eu e Wanda fizemos o mesmo concurso do Estado e eu fui para a eu fui para a Biblioteca Pública do Estado, né? Onde eu fiquei 15 anos na Biblioteca Pública, cheguei à direção geral, e aí, em 2007, eu tive esse convite de ir para a Casa de Cultura. Então, para mim, foi assim, uma grata surpresa e um grande desafio, né? Ter que ler Montello, porque eu tinha lido muito pouco dele até então, mas depois que eu fui para lá, eu tive que me apropriar dessa literatura, conhecê-lo e me apaixonar, assim como Reginaldo, assim como Wanda, são apaixonados, é mais uma leitora também admiradora do escritor. E é uma responsabilidade, porque vocês têm o papel de guardar esse patrimônio, né? Porque De a gente... guardar, de divulgar, de fazer ele se manter vivo entre os leitores, entre todos, né? Porque a gente sabe a grande dificuldade quando o escritor falece, né? Se não tiver alguém ou alguma instituição que resgate isso, a tendência é ir se apagando, né? É, Fica lá na memória, mas vai diminuindo. E o nosso papel é muito importante nesse sentido também, de divulgar e manter viva a memória dele. não, perfeito, exatamente. E olha só, então, como esse vídeo ele vai para o YouTube, eu fiz esse vídeo pensando em gente doida que nem eu, que é rato de vídeo no YouTube. Então, olha só, se tiver algum rato de YouTube, ó, estamos aqui falando de Josué Montello. Se você não conhece Josué Montello, para o que você está fazendo agora e corre atrás dos tambores, Cais da Sagração, porque Josué Montello é um dos maiores romancistas do Brasil, da América Latina, ponto final. Ponto final. Eu não sei, vou até perguntar a opinião de vocês, mas eu acho que Os Tambores, por exemplo, é o maior romance em português brasileiro, né? O impacto que ele teve em mim, depois da leitura, é um negócio assim. Eu até escrevi na época que assim, ó, ele incorpora, apesar de ser um romance maranhense, eu acho que também ele tem ele para todo mundo. E eu acho que o Montello ele faz todo mundo querer ser maranhense, porque
ele escreve sobre a própria terra com um amor, assim, eu sou mineira, e em Minas a gente tem vários escritores geniais, mas nenhum estado pode se gabar de ter um Tambores São Luís, de ter um Cais da Sagração, um livro que parece que captura o espírito do lugar, né? Então, assim, é um dos maiores romancistas, ponto final, né? E assim, e é interessante porque quando eu comecei a ler literatura brasileira, procurando lista de melhores livros, quase nunca aparece Josué Montello. Quase nunca aparece. Então, assim, tem um descompasso. Assim, é o maior escritor que ainda está para ser descoberto, né? E eu queria começar do Reginaldo, perguntar para o professor Reginaldo. Eu sei que você conheceu o Montello pelo Machado de Assis, né? Isso. Aposto que muita gente também, né? Não sei se é o caso da Wanda ou da Josiane, mas eu queria perguntar assim, para o leitor que provavelmente já lê Machado de Assis, eu quero saber assim, quais são as semelhanças entre Montello e Machado de Assis e quais são as diferenças, né? Porque muito se Certo. fala das semelhanças, mas não se fala das diferenças. Eu queria saber como é que vocês veem isso. Ok, ótima pergunta, né? Montello agradece, porque era um dos maiores machadianos, né, que eu até hoje alimento a fortuna crítica de Machado de Assis, né? Então, os estudiosos de Machado de Assis, os clássicos, né, do passado, né? E os novos, os contemporâneos, né? Eu sempre estou comprando livros sobre a vida e obra de Machado de Assis. E encontrei em Josué Montello, no ano de 1998, especificamente o ano em que saiu Os Inimigos de Machado de Assis, mais um desses grandes estudiosos da obra do bruxo, do Cosme Velho. E fiquei impressionado com o texto de Montello sobre Machado, né? Que texto bastante, vamos dizer assim, a acuidade do texto, a concisão da escrita transparente, límpida. Então, já estou falando das semelhanças do texto de Montello com Machado. E quem disse melhor do que eu foi Manuel Bandeira. Ele disse bem assim, a escrita dele lembra bastante a escrita de Machado, porque é uma escrita clara, concisa, objetiva, passada a limpo. Aquela escrita em que você não encontra defeitos. Para você ter uma ideia dessa história de defeitos, Josué Montello teve que reler um de seus diários, com quase 900 páginas, em cerca de 2 dias, teve que reler o diário todo para mudar uma palavra. Veja que atitude, como eu digo num dos meus textos, flaubertiana, né? Flaubert dizia que se acordava de madrugada, porque a palavra que ele tentava escrever no texto não apareceu enquanto estava acordado, mas dormindo a palavra veio, ele se levantou para registrá-la. Josué Montello leu página por página de todo um diário para mudar uma palavra, porque, segundo ele, não seria uma palavra imprecisa, mas a tal da dicacidade, quer dizer, da malquerença. Ele não queria ser como o seu conterrâneo Humberto de Campos, que escreveu um diário secreto, bastante ácido, como os irmãos Goncourt, que ele leu muito. Então, a precisão machadiana você encontra no texto de Montello, né? O texto claro, límpido, ao contrário de Coelho Neto, que foi um dos ídolos dele, né? Durante um tempo. Ele admirava demais Coelho Neto, mas ele disse, ele foi o oposto, no extremo de Coelho Neto. Né? Enquanto a literatura de Coelho Neto era bastante, né, rebuscada ao extremo, né? E por isso Coelho Neto foi quase banido da literatura brasileira durante o modernismo, né? Josué Montello vem com a literatura bem concisa, clara, límpida. Né? Isso é o que o aproxima mais de Machado. Né? Inclusive, a forma como ele traça o romance, já disse ao seu Amoroso Lima. Uma forma espetacular que ele disse, olha, eu vi poucos romancistas traçarem uma estrutura de um romance como Josué Montello, né? O famoso Tristão de Ataíde, coisa que Machado de Assis também fazia. E as diferenças, evidentemente, é que Machado é esse bruxo, que o próprio Montello, em tantos estudos que fez, né? O Presidente Machado de Assis, Os Inimigos de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Machado de Assis,
Um livro que eu não tenho e não sei, até pergunta aí à Casa de Cultura se ela tem. Um livro que só foi lançado em Portugal, chamado Machado de Assis. O livro acho que se chama Machado de Assis. No prefácio de Os Inimigos de Machado de Assis. É uma edição portuguesa apenas. E os vários artigos que ele escreveu sobre Machado em vários livros de crítica. Quer dizer, aí você vai ver em Machado, aquele escritor que até hoje é um enigma, né, para muita gente, né? E Monteiro também, claro, traz seus enigmas esses que ele diz em seus romances. Ele não os resolveu, ele deixou para o leitor se debruçar sobre os seus enigmas. Eu escrevi não só para contar histórias, escrevi também para tentar desvendar o enigma da condição humana. Se o leitor quiser saber se eu os desvendei, lamento dizer que não os desvendei. Eu refleti sobre eles. O leitor também faça o mesmo. Então, como diferença básica, é que realmente Machado também é único na literatura brasileira e mundial. Você veja que agora, Memórias Póstumas de Brás Cubas nos Estados Unidos, em um dia, uma edição, em inglês, evidentemente, foi esgotada. Machado tem Woody Allen como um de seus fãs. Mas realmente Monteiro é o maior herdeiro, a meu ver, de Machado de Assis em nossos dias, como já disse, Viana Murg, Wilson Martins, o próprio Manuel Bandeira. Perfeito. E quando você começou a ler, enfim, qual foi o primeiro livro do Monteiro que você leu de ficção? De ficção? Olha, realmente eu poderia ter lido logo Os Tambores de São Luís, né, que é a obra-prima dele, romance representativo da humanidade na França, em 87, né? Foi escolhido, né? E aí é para sempre, né? Porque foi escolhido naquele ano, mas continuará sempre sendo romance representativo da humanidade, Os Tambores de São Luís. Mas eu não comecei com Os Tambores de São Luís, não. Eu realmente quis seguir a cronologia de publicações dele, né? Primeiro veio Janelas Fechadas, depois A Luz da Estrela Morta. Janelas Fechadas é o primeiro romance da chamada saga maranhense, ou seja, cujos cenários, né, e temas são Maranhão, sua terra. Essa história de saga maranhense foi um contemporâneo dele, colega de liceu, chamado Franklin de Oliveira, que diz que via você até me perguntou ontem, né, você dividiria a obra de Monteiro como divide a de Machado, a de Alencar? Olha, o próprio Monteiro diz que não escreveu romance regionalista, ele se ofendia se alguém dissesse que ele era um escritor regionalista, porque ele usou aquela máxima de Tolstói, né? Se você falar de sua aldeia, você está falando do mundo. Então, busque sua aldeia, busque sua província, e sua província, se você souber fazer a coisa direitinho, né, vai ser apenas um simulacro do que é o mundo. E ele conseguiu isso como só os grandes escritores conseguem isso. Ao invés de ser provinciano, ele foi provincial. E aí ele diria que, você me pergunta, o primeiro romance propriamente foi Janelas Fechadas. Sim. E já sentia ali a pena de Monteiro já refeita, porque ele, segunda edição, ele só vai reescrever o livro 41 anos depois, ele não permite nenhuma nova edição, porque como o primeiro livro ele ainda estava inexperiente, ele vai achar que, na verdade, o primeiro livro de maturidade é Os Degraus do Paraíso, que antecede o Cais da Sagração. Mesmo tendo ganho prêmios com os anteriores, prêmios dados pela Academia Brasileira de Letras, inclusive, né? Aí eu fui seguindo a sequência cronológica, meu cara. Isso é interessante, porque é muito bom fazer isso. É claro que você é um apaixonado, mas se a gente puder ter a oportunidade de, ao invés de ler um livro, 2 livros, leia tudo de uma vez do autor, que aí você conhece de cabo a rabo, né? É isso aí. E olha só, ele começou a escrever muito jovem, né? Eu fico impressionado com isso, né? Mas assim, algumas pessoas parecem que nascem com muita certeza da vocação delas e seguem em frente e alcançam tudo. Mas é engraçado que ele teve uma formação missionária, né? Ele quase se tornou um missionário, né? Então, assim, você acha que isso aí tem influência no estilo dele, na forma, na personalidade? Como é que você vê isso?
Ele mesmo diz isso, mas se Josi e Wanda quiserem responder essa pergunta, para até minha esposa Lídia, né, que elas conhecem bem, disse bem assim, vê se não vai se apossar da palavra, deixa Josi e Wanda falarem. Aí eu disse, com certeza, mas eu espero que meu querido amigo Cícero já é nosso amigo, Não, ó, que cada Cícero pergunta faça, aqui eu tô soltando aqui. Tô soltando no embora código. elas conheçam, Cícero, eu vou fazer uma intervenção antes de responder essa pergunta ou passar para elas. Eu Tá. tenho a resposta para ela, mas eu queria também ouvir as colegas, as amigas. Olha, não deixe de fazer, durante nossa conversa, perguntas em determinado momento que elas, mais do que eu, têm as melhores respostas, que é sobre a Tá. Casa de Cultura, certo? Essa paixão de Josué Montello, essa maior paixão dele em vida, além de Dona Ivone, claro, e das filhas, né, dos netos. Mas, respondendo a sua pergunta, o próprio Josué Montello diz isso nos diários. É impressionante. Eu li tanto esses diários e os releio, que tudo que me perguntam sobre ele, é ele quem me diz, olha, você leu isso, tal, no diário, tal. Ele diz isso, com certeza, a minha formação protestante, né, aquela disciplina do protestante, né, aquela coisa de levar tudo a sério, né, isso influenciou na escrita literária dele. Não necessariamente a religião, certo? Não em termos de religião, porque ele frustrou o pai, né? Ele era o quinto filho de 8 filhos e era o primeiro homem. Então, o pai estava ali, torcendo para vir um menino. Aí vem o menino, né? Quando vem o menino, nasceu o meu pastor. E ele, né, se recusou a ser pastor, tentou mostrar ao pai desde cedo que o negócio dele era a ser escritor, o pai ficou desgostoso com isso, mas fazer o quê? Teve que aceitar, né? E ele diz, realmente, Cícero, você é danadinho, você realmente... Eu disse para as minhas amigas aqui que ficassem despreocupadas, porque nós íamos conversar com uma pessoa que tem, sabe, algo que a gente sempre quer ver no entrevistador, conhecimento de causa. Você leu o Cais da Sagração, você leu os Tambores de São Luís, você leu alguns dos diários de Montello, não sabia que ele escreveu 6, você se surpreendeu quando eu disse que ele escreveu 6 diários, né? Mas eu lhe digo, você faz perguntas, e me fez ao telefone, né, ao celular, que eu fico encantado, digo, esse cara dá vontade de conversar com ele o dia inteiro. Por isso que eu sugiro aqui que essa nossa entrevista seja só a primeira, que façamos outras, né, sobre Josué Montello. Mas vamos lá. E aí ele diz isso num dos diários. Não posso dizer exatamente o nome do diário agora, né? Mas ele diz, olha, a minha formação protestante, de alguma forma, influenciou a minha escrita. Por que a influenciou? Porque essa disciplina do protestante, você veja, o protestante não perde seus cultos, o protestante anda com sua Bíblia, o protestante lê sua Bíblia em casa, faz sua lição de casa. Montello fazia uma lição de casa incrível, meu amigo. Incrível, né? Mas eu deixo também um pouco dessa resposta para as amigas aí, Wanda e Júlia. Então, antes delas falarem, eu queria complementar e até passar para elas a pergunta de que, enfim, essa característica que o professor mencionou sobre disciplina é uma característica que não é muito comum na literatura, né? Você, pelo menos no nível que ele tinha, né? Então eu queria saber como é que ele... Porque também, assim, a gente tem que aproveitar a experiência desses caras e tentar aprender alguma coisa, né? Então, assim, eu queria saber como é que ele organizava a biblioteca dele, como é que era o asseio dele, porque parece que ele era uma pessoa, assim, muito metódica, né? Então, a metódica com a rotina dele, né? E eu acho que é isso que fez com que ele pudesse escrever sobre tudo e no volume que ele conseguia. Então, eu queria saber como ele era em termos de... Como se tornou visível a disciplina dele. Bem, quanto à questão da disciplina, ele, desde a adolescência, ele já apresentava essa característica em sua personalidade, né? Ele era focado, ele sempre foi muito focado naquilo que ele queria fazer, tinha muitos objetivos, traçava esses objetivos de uma forma bem definida. E isso ele levou durante toda a sua vida. E assim, ele acordava muito cedo, como a gente sabe, né? Mal acordava, já se direcionava a escrever as suas crônicas. É verdade que ele dormia 3 horas?
Sim, ele dormia muito pouco, ele era, inclusive, sonâmbulo, né? E ele dormia muito pouco, acordava às 4 da manhã, começava a trabalhar. Se direcionava para escrever as crônicas, depois ele passava para outra coisa que ele estava escrevendo. Era um romance, era um conto, era uma novela, e geralmente ele não estava escrevendo só uma coisa, ele estava escrevendo outras coisas ao mesmo tempo. Mas desde novo ele apresentou esse traço. Tanto é que ele foi, inclusive, convidado aos 17 anos a ser professor dos próprios colegas no Liceu Maranhense, quando precisou trabalhar. Então, ele foi ser professor dos seus colegas e convidado por um outro professor do Liceu Maranhense, né? Então, ele tinha uma responsabilidade, tinha um foco muito grande quanto à questão da sua vida, os objetivos traçados para ela. E quando ele teve tuberculose aos 15 anos, que ele ficou hospedado, que ele se direcionou a um sítio, foi morar num sítio que eles tinham no bairro do Anil, que é justamente o cenário do primeiro romance, Janelas Fechadas. Foi ali que ele descobriu que gostaria de ser um futuro escritor após ler uma coleção dos clássicos da literatura universal. E aí ele traçou todo o caminhar dele, né? Quando retornou para o convívio da família. E aí ele começou já a se preparar para ser esse escritor, estudando latim, estudando francês, lendo as obras, estudando as obras literárias, porque ele sempre fez isso, e a gente pode comprovar nos livros do acervo da Casa de Cultura, principalmente os clássicos franceses, ingleses, estão lá com a letrinha dele indefinida, escrita em vermelho, observações que durante toda a sua vida literária ele vai em busca, né, para colher aquelas informações que despertaram o interesse dele durante o processo de leitura que ele fez durante toda a vida. E eu, inclusive, eu tive a condição de vivenciar isso quando ele estava escrevendo Uma Sombra na Parede, que ele é um romance que fala sobre lesbianismo, em meados do século XX, no Maranhão, no Largo de Santo Antônio. E ele liga do Rio de Janeiro, no mês de julho, em busca de um livro em francês, com a capa branca, de letras vermelhas, que falava sobre lesbianismo, num acervo de mais de 5.000 livros de língua francesa que nós temos na casa. Aí como é que faz? Como é que é? Pura sorte, porque assim, todas as vezes que ele vinha para São Luís, ele brigava, né, conosco, bibliotecários, porque a gente não tratava o acervo francês para disponibilizar para o público. Só que estava na língua francesa. Quem é que ia na biblioteca com urgência em busca dos livros franceses, né, em língua francesa? E aí, quando ele estava para vir, nós corremos para fazer um aparato, passou pelas minhas mãos, os livros eu não sei se a pronúncia está certa, da Simone da Colette, né? Da Simone Colette. Está certo, Reginaldo? Colette? Colette, sim. Pois é. Então, eu peguei todos os livros da Colette e fui tratá-los, né, para disponibilizar processamento técnico, para colocar disponível na biblioteca. E aí, a base do dicionário, né, conhecendo a língua francesa, vendo o básico para poder fazer esse serviço, eu vi que existiam vários livros da Colette, inclusive esse que ele estava em busca, todo riscadinho, anotado, e aí eu estava de férias, foi justamente esse momento de julho que eu sempre costumo tirar as férias. E aí as bibliotecárias já tinham colocado a biblioteca embaixo, na hora de encontrar esse livro, e resolveram apelar para mim. Eu digo, eu acho que eu já sei que livro é esse. E fui pegar um livro fininho, branco, ali estavam todas as informações que ele gostaria de obter para continuar a escrever Uma Sombra na Parede, né? Então, quando deram o retorno para ele, disse, esse livro, me mande imediatamente que eu estou precisando dele. E aí isso foi era numa enviado. época sem internet, né? Não dava nem para mandar. Internet. É esse? Eu tenho 28 anos já de casa, e isso já foi, acho que foi quando ele estava vivo, então ele, mais ou menos uns 10 anos, 20 anos atrás, 20 anos atrás, mais ou menos. E aí ele conseguiu, através dessas informações, né,
utilizá-las para desenvolver o restante do livro. E assim são muitos e muitos livros, todos lá anotados, que serviram de embasamento, de inspiração para aquilo que ele estava escrevendo. Então, ele sempre foi muito focado, muito organizado, um pesquisador exímio, né? Aí eu vou me remeter para o penúltimo romance dele, Sempre Serás Lembrada, que tem uma jogadora de vôlei, né? Tem uma personagem que, inclusive, ela tem um destaque internacional como atleta de vôlei, e aí me chega às mãos 20 livros de técnicas de vôlei, todos riscados por José Montello. E eu digo, meu Deus, o que é isso? Será que o doutor Josué, depois de velho, quer aprender a jogar vôlei? Interessante, né? Aí, 2 semanas depois, ele lá aqui em São Luís, né? Ele lança o Sempre Serás Lembrada, e aí eu vou ler o livro. Tá lá a jogadora de vôlei já, então, para escrever um trechinho tão pequeno sobre uma partida de vôlei, José Montello me leu para mais de 20 livros sobre técnicas de vôlei. Então, esse era a responsabilidade que ele tinha, né? Com a questão da pesquisa, com a questão de escrever as suas coisas, tanto é que ele não gostava de interromper aquilo que estava escrevendo, principalmente os romances, porque ele parava como se fosse uma gestação, e se ela fosse interrompida, teria o aborto, a obra não seria concluída. Então, assim, a gente percebe no perfil dele várias situações e que, vamos dizer assim, pontuam a questão de ser metódico, de ser comprometido com aquilo que ele se propunha fazer. Tanto é que ele se declarava um escritor profissional, né? Ele tinha aquela responsabilidade de todos os dias estar ali escrevendo alguma coisa, construindo, né, toda a sua obra literária. Cícero, eu queria fazer só uma complementação rápida sobre claro. A questão anterior da determinação dele de ser escritor, em cima do que o Reginaldo falou e do que a Wanda falou também. Uma experiência que a gente tem na casa, que é um projeto que a gente desenvolve, que é a exposição itinerante, onde a gente leva um pouco da Casa de Cultura até os municípios maranhenses, fazendo palestra, exposição, com os livros, a gente leva um acervo de livro, levamos banners com exposição sobre ele, divulgando a obra, né, ao longo dos municípios maranhenses e nas instituições aqui em São Luís. E na fala da Wanda que faz a palestra sobre o Josué Montello, eu falo das ações da casa, dos eventos, do nosso trabalho na casa, e Wanda sempre fica com a fala com relação ao Montello. Então, quando ela fala dessa determinação dele de ser escritor, né? Como foi que ele conseguiu ser esse grande escritor que ele é. Então, de certa forma, a gente está estimulando essa garotada que está escutando a gente. São desde crianças até professores universitários, né, que nos escutam, estão lá nos ouvindo. Então, de certa forma, a gente está também mostrando para eles, né, está dando assim, aquela informação de como é importante o foco naquilo que você quer ser, né? Aí, como Wanda bem fala, olha, você quer ser um médico, você tem que focar naquilo, tem que ser determinado. Então, o Josué Montello, para qualquer área do conhecimento que você queira ser na vida, né? Uma coisa importante que a gente sempre fala também é a questão da leitura, né? Independente de você querer ser um grande escritor, precisa ler muito, lógico, mas qualquer área do conhecimento. Então, a gente trabalha muito, através do Josué, a gente trabalha muito a questão da leitura, da importância da leitura, da importância da literatura, a valorização dos nossos escritores, né? E isso tudo a gente faz através do Josué Montello. Claro. Então, assim, ele nos faz divulgar isso de uma maneira assim, belíssima, através da vida dele. Perfeito. Era só isso que eu queria acrescentar. Não, claro. E assim, eu trouxe esse livro que eu achei aqui no sebo, eu acho que agora está gravando, eu vou mostrar de novo, né? Que é um ensaio. Podemos chamar de ensaio? É um ensaio. Esse livro, inclusive... Assim, em um dia, isso aqui. Ele escreveu, viu, Cícero? Ele escreveu esse livro, ele lançou no mesmo ano quando ele lançou Os Tambores de São Luís, em 75. E foi uma obra que ele construiu durante as pesquisas que ele estava fazendo para o livro Os Tambores de São Luís. Sim. Então, esse livro é importante para a compreensão do conteúdo dos tambores, né?
Mas também. é interessante, ele tá. Deixa eu só contar uma historinha rápida de como é que eu encontrei esse livro. Eu estava num sebo aqui em Maceió. Não sei se eu faço propaganda do sebo, enfim, não vou fazer não. Mas eu tava lá de bobeira e aí, assim, o sebo tava uma bagunça e aí fui passando o livro e encontrei isso aqui. O livro tá todo deteriorado, aí eu perguntei, quanto é esse livro aqui? Aí o cara olhou, leva ele. Ou Esse seja, livro é raro, muito raro esse pois, livro. É pois muito é, raro esse livro. pois é, É eu acho que, difícil de encontrar. então, assim, é engraçado como é difícil encontrar e quando a gente encontra não está no estado bom de conservação, né? Então, o trabalho do bibliotecário é um trabalho humanitário, quase, né? Então é isso. Então, Wanda, agora, prometo que não interrompo mais você, fica à vontade. Só para complementar com relação aos escritores, né, que ele tinha um verdadeiro, vamos dizer assim, memória afetiva, um carinho muito grande, Machado de Assis, como vocês já comentaram, e o Cervantes, tá? Cervantes também ele tinha um carinho muito grande. Do Machado de Assis, já que você falou, Reginaldo, eu vou só complementar aqui com algumas obras além dos inimigos. Saiu aqui. Além dos inimigos de Machado de Assis, o presidente Machado de Assis, e Memórias Póstumas de Machado de Assis, ainda tem, Reginaldo, esse você não conhece ainda. Santos de Casa, que são as conferências que ele fala sobre Machado. Fala Viagens ao Redor de Machado de Assis e Técnica do Romance machadiano, muito bons. Tem ainda a Antologia Organizada de Machado de Assis, em 72, o Conto Brasileiro de Machado de Assis, a Monteiro Lobato, e no meio das suas obras tem pinceladas de Monteiro ou pinceladas de Machado para todos os cantos. Né? É verdade. Que isso? Ah, então, acho que agora é a Josi que fala, né, sobre a questão do acervo. Eu queria soltar uma pergunta aqui e queria tentar resgatar como é que foi a formação literária dele. Porque você já falou um pouco sobre Cervantes no diário. Nossa, assim, é muito bom ler o diário, porque você aprende muito. Né? Tem escritores ali, às vezes ele fala assim, estou aqui em Barcelona e entrei numa livraria, encontrei tal edição de tal edição traduzida pela... Você fica assim, meu Deus, é uma coisa bem oceânica mesmo. Mas ele mergulhou na literatura francesa, né? Pelo que eu entendi. Sim. Né? Sim. Eu queria aí saber... eu gostaria que Josi falasse sobre isso, porque a Casa de Cultura tem um acervo fantástico de literatura francesa que ele colecionou durante a vida, né? Comprou muita coisa nos buquinistas ali nas calçadas ali ali viu Sena e tal, ele diz isso nos diários. Sim. Então, Josi, as duas são as melhores, elas sabem mais do que eu, elas estão lá na casa nesses anos todos. Mas eu sei o que ele diz nos diários, eu só vou começar e vou deixar a palavra para Josi. Olha, ele era muito mais fã dos franceses, sim, a maior formação dele, cultural, literária, é francesa, embora ele tenha lido muitos ingleses e os espanhóis, né, e os portugueses. Ele era fã de Eça de Queiroz, de Camilo Castelo Branco, tinha uma camiliana invejável. Ele disse nos diários que só ele e Manuel Bandeira consultavam os livros de Camilo Castelo Branco na biblioteca da academia. Mas, veja, ele era fã. No Brasil, é claro, Machado é o maior nome para ele, né? O maior ídolo. Mas na França ele é especialista em Stendhal. Escreveu Un Maître oublié de Stendhal em Paris e foi publicado lá e foi elogiado no Le Monde e doou uma peça ao Museu de Stendhal. Quer dizer, que o cara era fantástico, José Monteiro. E sem contar que era um especialista em Proust. Leu não sei quantas edições de Em Busca do Tempo Perdido, sabia tudo de Proust. Ia escrever um livro sobre Proust. Né? Mas lia muito outros franceses, como os irmãos Goncourt, os diários dos Goncourt, que Machado de Assis leu, mas não leu completamente, porque na época de Machado não tinham saído todos, Monteiro leu todos e releu até o fim de vida. E leu a versão resumida que está na Academia Brasileira de Letras, eu peguei nela várias vezes, né? E tirei até uma foto com Daniela Montello, segurando os 3 volumes de Os Goncourt que ele tanto lia. Veja, um cara que leu como um doido,
Confissões de Rousseau, as Confissões de Josué Monteiro. Ele disse, eu vou ler esse livro até o fim de minha vida. Ele leu Memórias de Além-Túmulo, Mémoire d'Automne, de Chateaubriand, que era outro livro de cabeceira. Ele dizia, esse é outro livro que eu vou ler até o fim de minha vida. Mas eu deixo para a Josi para falar sobre esse acervo, né, de livros, principalmente da literatura francesa, né, que há na casa. Quantos livros há no acervo? Olha, a gente tem perto de 30 mil exemplares, né? Nós temos já esse acervo, quando ele doou a biblioteca dele, já devia contar com quase 20 mil, vamos dizer, mas ao longo dos 30 e poucos anos que a casa tem, mas durante o período que ele estava vivo, 24 anos, que ele acompanhou praticamente a vivência da casa, ele estava sempre enviando livros da biblioteca dele, e após o falecimento dele, depois que eu cheguei na casa, Dona Ivone, também uma das visitas que eu fiz a ela, que foi assim inesquecível, e eu tive a oportunidade de ver a quantidade de livros que ainda tinha lá no apartamento dele, no Rio de Janeiro. Eu e Wanda também estivemos hospedadas no apartamento dele em Petrópolis, e a gente viu a quantidade do acervo que tinha, e ela expressou a vontade de enviar esse acervo para a Casa de Cultura. Então, depois que a gente já estava na casa, a gente conseguiu trazer boa parte desse acervo que ainda hoje não conseguimos disponibilizar nas estantes, né? Nós estamos com alguns problemas, nós estamos com problema de espaço, que apesar da casa ser bem grande, temos a estanteria é muito bonita, o Reginaldo conhece, toda em madeira, em qual ele acompanhou toda essa produção, esse layout da casa, tudo foi acompanhado por ele, e que nós estamos com problema de espaço, nós estamos com problema de pessoal para tratar o acervo bibliotecário. Hoje na casa só tem eu e Wanda, temos uma colega, Alzenira, que está aposentando, acabou de dar entrada na aposentadoria. Então, assim, são vários problemas de gestão que a gente precisa resolver, mas é um acervo assim, riquíssimo. Nós temos o acervo dividido entre a seção monteliana, que são todas as obras do Montello que nós temos na casa, e tudo que fala sobre ele, ou que ele, um livro que ele prefaciou, toda obra que chega na casa, a gente faz aquela análise para ver se cita Montello, se tem um prefácio dele, se tem uma apresentação, se está falando sobre ele. Então, esse livro, a prioridade aí para a seção montelliana. Então, a gente tem uma seção rica sobre Montello, né? Com as obras dele sobre ele. Temos a seção maranhense, que tem mais de 3 mil obras de autores maranhenses sobre o Maranhão, o qual a gente já conseguiu fazer um catálogo de autores maranhenses em 2016, foi, Wanda? Me corrija aí, que a gente lançou o catálogo? Foi 2016, foi, quando a casa reabriu. Aí a gente conseguiu lançar. Aqui, ó. Isso, o catálogo. O meu também está bem aqui do lado. Segura então, aí o livro que eu vou testar. 2016. Mostra esse é o catálogo de publicações de autores maranhenses. Temos também a seção do acervo geral, que tem todas as obras, né, dentro das classes da classificação, da biblioteconomia, da 00 até a 900, que abrangia o maior acervo, lógico, que é o acervo literário, né? E tem a seção a seção francesa, né? Que quando eu cheguei na casa, esse acervo ele estava inserido na obra geral, né? E aí, conversando com Wanda, com os outros colegas, aí eles expressaram a quantidade desse acervo, que era muito grande, qual ele era importante, e que foi importante nas leituras de Montello. E aí a gente criou a seção francesa, seção de literatura francesa, e que é um acervo que tem me preocupado bastante, porque tem muita obra rara, e nós estamos também com problema com todas as casas antigas aqui em São Luís, a gente tem muito problema com cupim, né, que mesmo nossas estantes sendo estantes de madeira, de lei, tudo, ele não entra, não sei como ele está conseguindo, ele não come a madeira, mas ele está conseguindo entrar, e a gente está tendo esse cuidado constante de fiscalizar. Tem obras francesas que elas estão muito já fragilizadas, né? Então a gente tem se preocupado bastante com isso, e é um acervo que depois que ficou organizado
na seção de literatura francesa, a gente tentou dar uma visibilidade. Eu penso ainda a gente fazer um catálogo da literatura francesa, como fazer o catálogo da Monteliana, que é uma forma, são instrumentos que a gente tem para divulgar essas obras que tem lá, né? E tem uma professora da Universidade Federal do Maranhão, que ela é francesa, a Wanda conhece muito bem, a Wanda teve mais contato com ela do que eu só intermediei as visitas, e que ela já levou turmas dela para pesquisar nesse acervo francês, e que tem trabalho que ela está desenvolvendo com essa literatura, e Wanda pode falar bem melhor que eu. Mas é um acervo que está quase todo informatizado, né? Quando eu cheguei também, nós não tínhamos sistema informatizado, ainda era tudo muito na ficha catalográfica, nos catálogos manuais, e aí, com a minha experiência na área de automação de bibliotecas, eu consegui implantar um sistema, consegui com o Estado para comprar o sistema, catalogar todo esse acervo, e esse sistema nos permitiu fazer esse catálogo de autores maranhenses com mais facilidade, porque tudo informatizado facilita muito mais a vida da gente. Então, a gente já está com quase tudo inserido no sistema, né? A gente trabalhou por sessões, para que a gente pudesse ter uma continuidade, e já está quase tudo informatizado. Inclusive, o nosso catálogo de acervo, você pode consultar no site da casa, tem um link para consulta ao acervo, e lá você pode fazer a consulta pelo autor, título ou assunto, e você vai saber se determinada obra tem no nosso acervo da Casa de Cultura, que praticamente quase todo pertenceu a Josué Montello, porque também ao longo desses anos nós também recebemos obras não só que o Montello doou de sua biblioteca, mas de vários escritores que enviam as obras para a gente, para constar lá na nossa biblioteca, instituições que publicam. Então a gente tem esse grande acervo na casa, e é um acervo muito rico. Além do arquivo pessoal do Josué Montello, que nós temos, que é o único local que tem esse arquivo, essas informações. Nós temos mais de 40 mil documentos, né, sobre a vida de Montello, documentos que foram organizados e colecionados divinamente por Dona Ivone, que também era bibliotecária, né, e é um acervo que é muito procurado, é pesquisado, o Reginaldo conhece, né, já fez uso de algumas coisas lá do arquivo, e que a gente também conseguiu fazer um projeto para dar uma revitalizada nesse arquivo, que tem muita utilidade para a casa em todos os sentidos. Tá? E a Wanda pode especificar os autores, né? Que é mais com ela. Só para complementar aí a fala da Josi, tem um museu, que são as peças pessoais dele, né? Canetas que ele escreveu os romances, as máquinas de escrever, os fardões da academia que ele usou, os colares, as condecorações, medalhas, troféus, a parte de certificado. As correspondências ficam no arquivo. No arquivo. Então, as condecorações, as placas condecorativas, as medalhas, as estátuas, os colares, o acervo de quadros, de vídeos. Então, esse acervo compõe lá, a mobília compõe o acervo do museu. Porque ele, quando vinha a São Luís, ele não ficava hospedado em hotel, ele tinha um apartamento dentro da própria Casa de Cultura, né? Então, era o momento em que ele estava ali fiscalizando se as coisas dele estavam sendo bem tratadas, onde ele matava a saudade das coisas que ele doou. E era nesses momentos que a gente aprendia muito, que ele nos chamava e dizia assim, olha, isso aqui eu adquiri em tal sebo, em tal lugar da França, foi queimada a primeira edição, essa aqui é que vale a primeira, muito cuidado, tomem cuidado para que ninguém roube os meus livros e tal. Então, era um momento em que a gente tinha uma conversa com ele, né? E assim, a seção francesa era o xodó dele. Ali a gente vai encontrar, como eu falei, todo o embasamento, as influências que ele teve, através das coisas que ele anotava, né, com de letrinha vermelha, aquela letrinha indefinível que só Dona Ivone, a segunda esposa, sabia, vamos dizer assim, traduzir, e eu e a Isabel do arquivo, a gente também, com o passar dos anos, né, a gente começou a ter
a saber também, a conhecer um pouquinho da letrinha dele. E essa sessão francesa é uma sessão assim, fabulosa, que a professora Émilie, que é francesa, que ela descobriu José Montello através dos tambores de São Luís na língua francesa, ela inclusive deu depoimento de como ela encontrou essa obra nas bibliotecas francesas, e Que que essa também obra, tem inclusive, foi um nome, veio com um título determinada excelente, por... né? Que é Os Tambores à Noite, né? Les Tambours Noirs. E Les Tambor no Tambours ar. Noirs. É um título excelente. Wanda travou. Eu acho que eu interrompi tanto a Wanda que eu Ela fiz ela travou. travar. Exatamente. Que foi a obra traduzida em francês, que desse por tá, voltou. Wanda, eu acho que... Tá Wanda, travando, Wanda. Tá Wanda, travando. você está me ouvindo? Voltou? Tá voltando Só a aos poucos. imagem O tá áudio travada. voltou. Agora, aí. Agora voltou. Estou ouvindo, eu estou. Sim, Ele o tá seu travado, áudio sua imagem voltou, tá mas congelada. Pois bem, então, Voltou. tá ok agora? Sim, essa obra francesa dos Tambores de São Luís, traduzida para o francês, é uma regra, porque ela foi decretada como obra representativa da humanidade, mas para isso ela precisa ter uma tradução em francês ou em inglês. E aí ele foi traduzido para o francês, foi abortada a tradução inglesa, porque ele não gostou, e também ia ter uma tradução para um dialeto indiano, que ele também abortou, não gostou, né? E aí foi através dessa obra em francês que foi decretada, inclusive na França, como estudo nas universidades francesas durante 6 meses. E aí ela encontrou nas bibliotecas essa obra francesa. E aí ela foi visitar a casa, conheceu o acervo francês dele, e ela é uma professora que lida com poesia medieval. E o acervo ali para ela, pronto, está ali o meu instrumento de trabalho. E ela tem levado os alunos para fazer o laboratório da língua francesa, dentro dessas poesias, na Casa de Cultura. E essa seção francesa, ela foi principalmente adquirida quando ele viveu quando ele se ausentou, quando ele foi morar na França, no período de 67 a 1970, que ele foi conselheiro cultural da Embaixada do Brasil. E quando terminou, né, quando se encerrou essa função que ele foi exercer na França, ele enviou, na época, 5.000 livros franceses, 5.000 livros que ele adquiriu nos sebos franceses, portugueses, italianos, que ele adquiriu, ele mandou de navio, né, por navio, 5.000 livros que ele adquiriu durante esse período que ele estava lá morando em Paris, na década final de 60 e começo de 70. Então, na época não existia a Casa de Cultura foi fundada em 83, e isso ele foi acumulando no seu apartamento, né? Quando a casa foi inaugurada em 83, ele manda mais de 10.000 volumes para a instituição. E aí, com o tempo, foi crescendo. Esses livros são tão importantes porque a gente, folheando os livros, a gente vai encontrar as informações. Eu costumo dizer para a Josi que essas informações escritas por Montello atrás, de cada livrinho desse, poderia gerar um outro livro póstumo, né? Mas aí a gente não teríamos mais a Dona Ivone, que tem um conhecimento profundo da letrinha dele, identificando o significado da letrinha dele, né? Mas ali ele sabia de todos os livros que ele tinha, os valores, como ele adquiriu, em que sebo ele adquiriu, né? E o acervo é muito rico. O acervo da seção maranhense. A seção maranhense também é uma seção muito rica, tem livros raríssimos ali. Todos os Nós livros estamos separando as obras raras maranhenses, a gente está separando, porque tem obra ali que só tem um exemplar e as pessoas estão buscando e só tem lá na casa e algumas vezes tem na Biblioteca Pública do Estado. Então, a gente está tendo assim, esse cuidado também. Desculpa e aí, assim, Wanda, todos os livros, tranquilo, todos os livros maranhenses que ele utilizou para fazer os Tambores de São Luís como inspiração, estudo, pesquisa, estão todos lá, todos riscadinhos, né? Anotados, feitas anotações ali, está todo o laboratório dos Tambores de São Luís. Inclusive, o livro O Cativeiro, do Duche de Abranches, é o verdadeiro roteiro dos Tambores de São Luís. Essa obra estava ao lado dele, em todo momento do processo da construção do romance. Aí tem também Domingos Vieira Filho,
também foi importante, o Nascimento de Moraes, o Graça Aranha. Então, o acervo maranhense tem mais de quantos títulos? Mais de 1.000 e poucos, né? Já... Não, 3.000. 3.000. Tá, em 3.000 alguma coisa. Pois é. Mas as obras maranhenses. Rei Negro de Coelho Neto. É o livro de Coelho Neto que ele mais gostava, ele diz nos diários. Ele usou alguma coisa dali para os tambores. Eu te confesso que eu penei lendo Coelho Neto. É uma epopeia ler Coelho Neto. Tem que estar com o dicionário do lado. Cícero tem interesse também, né, Cícero? Me disse de fazer alguma coisa aí também com o Coelho Neto, né, Cícero? Coelho Neto, mas o Coelho Neto também, a obra é muito extensa e pelo que me... muita eu não coisa. sei se a Wanda você pode me dizer melhor. A obra dele parece ser meio irregular, né? Tem livros bons, livros ruins, né? Eu não sei te dizer muito bem, porque eu só li um livro do Coelho Neto e eu sofri muito, né? Porque o dicionário tem que estar do lado o tempo inteiro, ele é muito erudito. Sim. E assim, mas na casa nós temos muitos livros do Coelho Neto, né? Edições antigas, edições raras, que fizeram parte de todo o processo de leitor do Montelo. Então, a seção maranhense é muito rica e eu vou descobrindo coisas novas ali. Por exemplo, recentemente eu fiz uma pesquisa sobre o Domingos Vieira Filho, que era um especialista sobre a cultura maranhense, sobre as ruas, o nome das ruas, que inclusive foi o consultor de José Montelo nessas questões da topografia de São Luís para descrever os tambores, né? O caminhar do Damião. Então, ele e o Domingos Vieira Filho, eles tinham verdadeiros, vamos dizer assim, sessões de conversa sobre a situação do livro. E isso só foi possível acontecer porque durante o momento que ele estava escrevendo Os Tambores de São Luís, ele estava morando em São Luís. Ele passou 1 ano morando em São Luís. Foi no momento em que ele foi reitor da Universidade Federal do Maranhão. Oi? Pode falar, eu estou só tirando meu gato daqui. Nossa, eu tenho 2 gatos, mas tá. impressionantemente eles estão dormindo agora. Josi, deixa ele participar, Josi. Ele não tem jeito, ele tem que vir para cima de mim quando eu estou aqui no computador. Eles adoram. Desculpa aí. Josué Montelo deu um gato lindo, né? Cherry, a Dona Ivone. Está lá nos diários, Dona Ivone me falou pessoalmente, depois que morreu o Cherry, outro Cherry. Eu tenho 2 aqui, um casal lindo. Tirei daqui. Não, o meu então, aqui, assim, tem 2 aqui também, e eu até coloquei muita comidinha para eles ficarem bem alimentados. Comande, Cícero. Sim. Oi? Pode comandar. Não, só para concluir. Então, assim, ele, para morar escrevendo Os Tambores de São Luís, foi o tempo que ele viveu durante 1 ano, ele estava escrevendo sobre a obra. Durante o dia, ele despachava como reitor e durante o final da tarde, começo da noite, ele saía pelas ruas desertas da cidade para fazer o laboratório. Então, era nesse momento que ele conversava com os escritores que ainda estavam vivos, moravam na cidade, os escritores antigos, e o Domingos Vieira Filho foi uma pessoa importantíssima nesse processo dos tambores. Então, as obras antigas foram dadas, inclusive tem pesquisadores atrás de 2 relatos de viagem feitos por dois estrangeiros que são muito importantes, que foram utilizados por Montelo. Eu ainda não consegui descobrir como foi que ele obteve essas obras, não encontrei na casa. E assim, a gente sabe que a seção maranhense ela é um baú de tesouros ali, né? Que ele Wanda e Josi, eu mesmo quero mostrar a vocês aqui em primeira mão, ó, que vocês nunca viram, um dos livros da biblioteca de Montelo, lá no apartamento, livro que ele escreveu, mandou encadernar como ele fazia, né? E Dona Ivone me deu o privilégio de escolher 2, e eu escolhi esse aqui sem saber que ele tinha autografado o livro, como eu já disse a vocês, para ela, né? Está aqui para mostrar a vocês ao vivo o autógrafo para Dona Ivone, em 1956, a lápis, né? E o livro é Arthur Azevedo e a Arte do Conto, né? Uma raridade que futuramente, antes de eu morrer, vou doar à Casa de Cultura Josué Montelo, evidentemente. Mas isso é antes de morrer, hein? Bom. Vai demorar ainda.
Tá bom. Olha só, pessoal, eu queria mudar um pouco o foco do assunto e queria perguntar, porque a impressão que eu tenho é que o Montello ele tem uma alma de embaixador. Então, assim, ele era um cara, Sim. era um diplomata praticamente. Então, assim, ele era muito querido pelos amigos dele, né? Só que, então, eu queria saber de vocês quais foram os amigos mais próximos dele. E o José Montello também escreveu um livro chamado Os Inimigos de Machado de Assis, né? Eu queria saber quem são os inimigos de José Montello? Quais foram os inimigos? Ah, Até que ele teve inimigos? ó, eu vou começar, mas vou ser curto. Vou deixar mais para as duas lá, certo? Sim, O maior amigo dele, durante 30 anos de convivência até a morte, em 67, foi o maranhense Viriato Correia, escritor, autor do famoso livro Infanto Juvenil Cazuza e de tantos outros. Foi quem escreveu Josué Montello para a Academia Brasileira de Letras, né? Para a vaga de Cláudio de Souza. E Montello lá no Peru, e ele, né, o tempo inteiro conversando com Montello sobre a campanha que Montello tinha que fazer para ser eleito, né? E foi uma amizade ininterrupta, né, por 30 anos. Uma frase engraçada que Viriato disse a Montello: Montello foi passar o Natal, quando ainda era professor, na Universidade Maior de São Marcos, no Peru, né, em Lima, mas foi passar o Natal na casa de Viriato, com Dona Ivone. E aí saiu do Peru, né, para comer um peru. Aí Viriato disse, tá vendo, Montello? Se você não deixa o peru, não veria esse peru daqui. Tá lá no diário, né? sim. Não se deliciaria com este peru Diário aqui. da Manhã. Mas, bom, esse Diário foi da Manhã, né, Dé? Mas Jorge Amado foi outro, já lhe falei isso por telefone, era outro amigo muito presente na vida de Montello. Na verdade, assim, Montello teve muitos amigos, e claro, teve também inimigos, Vários né? amigos. Principalmente certos jornalistas, ele vai dizer isso no livro Os Inimigos de Machado de Assis, no prefácio necessário, e o jornalista falou mal do livro dele, Memórias Póstumas de Machado de Assis, e falou mal do próprio Machado de Assis. Então, ele vai aproveitar o livro, sem dizer o nome do jornalista, e aí vem o que você disse, Cícero. A diplomacia de Montello, ele aprendeu logo cedo que se ele quisesse dar uma resposta a um inimigo, a melhor resposta não seria dando nome ao inimigo, porque dar nome ao inimigo é perpetuá-lo, né? Então, o que ele fazia? Valorizá-lo. Valorizá-lo. Ele simplesmente dizia de que um jornal importante, uma revista importante, até nem nomeava também a revista ou o jornal, e colocava tudo lá. Quem quisesse saber, que fosse atrás, quem é a figura, né? Mas aí ele atacava o cara. E como tinha diplomacia para se defender? Olha só, Wanda, você pode mostrar de novo os volumes? Os volumes aí? Olha só. Peraí. Isso são só os diários, né? Estão compilados aqui, volume 1, volume 2, e publicados individualmente, tem o Diário da Manhã, Diário da Tarde, Diário do Entardecer e Diário da Noite Iluminada. Sim. Isso. Individualmente. E compilado na coleção, o Diário das Minhas Vigílias e o Diário da Madrugada. Sim, perfeito. Mas uma edição, os diários edição são que tão a gente bons quanto as ficções, né? Que todo mundo deveria ler também. Muito. É Eu comecei com os diários. Sim. Eu É digo isso nos meus textos. uma das coisas que a gente tem vontade de fazer é pegar esses dois que nunca foram publicados separadamente e fazer novas edições separadas para complementar, né, os que são individuais. É mais Legal. fácil para Ideias, leitura, projetos e atrás de parceiros para fazer isso. Mas aí eu peço a vocês que, se realizarem esse projeto, peçam a autorização das filhas para publicar o prefácio que vocês têm na Casa de Cultura. Maravilhoso, ele escreveu e está lá digitadinho. Muito bom, e que até hoje vai ficar um mistério, né? Já conversei sobre isso com Wanda. Fica um mistério de que por que esse prefácio não apareceu no último diário, né? A Nova Aguilar cometeu muitos erros. Os romances e novelas de Josué Montello, só para Cícero ter uma ideia sobre os tambores de São Luís, Cícero, Montello estava lá em 1986, estava em Paris,
né? De 85 a 89, ele vai ser embaixador junto à Unesco, né? E aí a Nova Aguilar manda as provas da edição de romances e novelas de Josué Monteiro. Olha a raiva que Monteiro ficou ao verificar que eles erraram tão feio que os tambores de São Luís saíram, o livro saiu em um volume, uma parte, e a outra parte da história no outro volume, né? E aí ele estourou, mas aí os donos da Nova Fronteira, logo que já tinham comprado a Nova Aguilar, logo corrigiram isso, né? Mas muitos outros defeitos de publicação da Nova Aguilar permanecem até hoje, datas erradas nas fotos. Olha, eu estou aqui com um livro que eu ganhei recentemente da filha mais nova dele, Lília, em 2019, que é o livro dos romances escolhidos, Cícero. São 8 romances, isso foi publicado 10 anos depois dos romances e novelas, isso aqui é 96, 2 anos antes desses 2 diários, e o que há de erro na legenda das fotos é absurdo, meu amigo. Qualquer monteliano percebe que os anos aqui estão muito equivocados nas legendas de fotos e outros defeitinhos mais, mas o respeito dessa editora é muito grande. Eu sou fã dela, da Nova Aguilar, entendeu? E isso é só para dizer que você só vai ler os 2 últimos diários por enquanto, se tiver pelo menos o volume 2 dessa edição de 2 volumes. A gente estava falando um pouco antes aqui sobre os amigos e os inimigos, né? Isso. E eu queria, então, já que você já falou da edição dos tambores, um pouco dessa minha curiosidade sobre os inimigos do Josué Monteiro é para saber se isso, às vezes, a inveja que ele suscitava por ser amigo do Juscelino, isso aí prejudicou vamos dizer assim, a vida editorial dele. Porque, para mim, eu acho assim, é um absurdo que os tambores de São Luís não seja conhecido. Eu posso te dizer que lá em Minas, eu acho que ninguém conhece, dos meus amigos. A nova edição. Essa edição A nova é linda. edição. Linda. Mostra aí, Josi. Linda. Lindíssima. Eu também não tenho, ela está me devendo. Aqui tem um folheto, né, que fala sobre as edições. Tá aqui. Eita. Fala sobre as edições. Queria também estar aqui segurando, mas... Nós fizemos em 2 volumes. Volume 1 e volume 2. Volume 1 e volume 2. Ficou uma edição belíssima, excelente qualidade, tá? Uma coisa gráfica maravilhosa. Tá? Perfeito. E o grande problema é que já acabou os disponíveis para venda. Olha, a gente está com um sorteio. Lancei ontem o sorteio em homenagem ao Dia do Escritor. Lancei o sorteio do último exemplar que a gente tem na casa. E aí está bombando no Instagram, as pessoas estão lá marcando os colegas para tentar ganhar esse livro. Amanhã será sorteado. Então ainda dá tempo de vocês correrem lá e marcar também. Mas tem alguma possibilidade de ter uma segunda reedição desse aí? Sim, nós fizemos isso aqui, Cícero, foi através da Lei de Incentivo à Cultura, né? Em parceria com a Casa do Autor Maranhense, que tem como presidente um amigo nosso, o Reginaldo conhece, o Wilson Marques. Ele é escritor também de literatura maranhense. Nos ajudou também a publicar O Tesouro de Dom José, que foi o primeiro livro infantil do Josué, que é esse aqui, que na casa nós só temos uma cópia do original, e aí a partir dessa cópia a gente conseguiu fazer essa edição ilustrada. Xerox, nós temos uma Xerox. Então, essa edição ela foi ilustrada. Então, os tambores, e esse daí, e também o volume 2 das crônicas, que nós também fizemos pela casa, através desse projeto. Esse aqui é o volume 2 das crônicas de autores maranhenses. E fizemos também o Janelas Fechadas, né? Todos com esse projeto. Primeiro romance do Josué Monteiro, Janelas Fechadas. Lindo. Então, essas obras, a gente conseguiu tudo através desse projeto, alguns por ocasião do centenário, e os tambores foi um projeto específico dos tambores.
Então, foi feita uma edição de 1.500 exemplares, mas desses exemplares foi enviado uma parte para as filhas, que elas disseram, eu mandei, né? A gente, todas essas obras têm autorização delas, tudo é intermediado entre a casa e elas que nos autorizam, dão documentação, a gente manda, reconhece em cartório, tem tudo direitinho. E aí elas dizem a quantidade que elas querem para dar de presente, para presentear a família, enfim. E aí uma parte ficou com a Casa do Autor, que é o Wilson Marques, e a outra parte a Casa de Cultura recebeu para doar para as bibliotecas, universidades. A gente ficou com mais de 300 exemplares só para doação desse acervo. E uma pequena quantidade para disponibilizar para a venda. Nós vendemos esse box, foi feito na caixinha, né? A gente vendeu esse box no dia do lançamento, nós vendemos mais de 200 exemplares, só no dia do lançamento, o ano passado, em 15 de junho. Foi 15, Wanda, de junho? Nós 13. 13 de junho. 13 de junho, 13. 13. Então, Dia de Santo Antônio. Foram mais de 13 200 de junho. exemplares só no lançamento, né? E nós vendemos a R$50 no dia, né? E esse valor ficou... Barato. Aí depois ele foi comercializado a R$70 nas livrarias daqui do Maranhão. A gente conseguiu ainda enviar para alguns lugares através do nosso Instagram, alguns leitores de Monteiro que estão fora, compraram pela internet, e a AMEI, que é uma das livrarias aqui em São Luís, que é uma livraria específica de autor maranhense, ela também faz esse trabalho de disponibilizar pela internet. Só que eles também não têm mais, porque a gente fornecia para eles, o Wilson também, de forma que acabou, não tem mais um exemplar. Então, a gente vai conversar com o Wilson, vou conversar com as filhas para ver a possibilidade, porque foi feito com recurso de projeto, né? Então, foi mais fácil. A gente teve o apoio da Equatorial, que é a empresa de energia daqui do Maranhão, então, com a lei de incentivo, ficou bem mais fácil fazer essa produção. Agora, com recurso próprio, já é uma coisa mais demorada, mas a gente vai tentar fazer, vou conversar com as filhas e ver com o Wilson a possibilidade da gente estar fazendo uma nova tiragem, né, dessa edição, porque a procura é muito grande. Vocês não têm ideia da procura. Não, com certeza. Edição linda, parabéns pela edição. É a edição que o livro merece, né? E assim, os tambores São Luís, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho só dos tambores, porque, ó, se nos Estados Unidos eles têm o Mark Twain, né? O Tom Sawyer deles, na Inglaterra, sei lá o que os alunos leem lá no colegial deles, se é o Oliver Twist. Eu tenho, depois que eu li os tambores, eu percebi que assim, ó, esse aqui é um livro que todo mundo deveria ler. Todo mundo no Brasil para conhecer a própria história. Eu até acho assim que quando o pessoal diz, é o maior livro maranhense. Não, eu acho que é super universal. Você, em qualquer lugar do Brasil, você vai se identificar. E o Montello ele tem uma outra característica que eu acho que é única dentre os pares dele, que é o autor que mais conhece a história. Ou pelo menos o autor de ficção, talvez, que mais conhece pelo menos o século XIX, virada do século XX. Então eu queria saber de vocês, aí eu vou soltar, quem quiser pegar a bola, pega a bola. Olha só, como é que vocês têm tratado isso com crianças ou jovens? Como é que é a receptividade? Porque ler os tambores, assim como ler Noite sobre Alcântara, e talvez principalmente Coroa de Areia, eu acho que é melhor do que ler uma apostila de história. Sabe? Eu acho que você aprende mais, você vê a história na sua frente, daquele jeito, né? Que não é a decoreba, é aquele jeito, você vê personagens reais agindo e você vive a história. Eu acho que eu só consegui entender a história do século XIX mesmo depois de ler Os Tambores de São Luís. Então eu queria saber como é que é isso. Vocês conseguem trabalhar os tambores com jovens? Quando eu digo jovens, estou aqui permitindo colocar aqui entre 15 até 35, sei lá, né? Pessoas em formação literária, vamos dizer assim, né? Como é que é uma barreira intransponível? A linguagem do Montello é uma dificuldade para os jovens? Como é que é isso? Olha, como a gente já falou
projeto da itinerância, né, da exposição itinerante, que a gente leva um pouco do acervo da casa, leva palestras, leva vídeo, documentários e o próprio acervo, o próprio livro do Monteiro para divulgação. Quando eu tenho a responsabilidade de falar sobre os livros dele, eu tento sempre mostrar por temas, né? Temáticas. Tem os romances de Josué que tem nuances históricas, como Os Tambores de São Luís, Noite sobre Alcântara, O Baile da Despedida, né? São romances que têm nuances históricas, que é o lugar que ele mais brilha. Ele é um historiador nato, ele mergulha, ele tem essa responsabilidade de escrever ficção, mas respaldado na história real, né? No contexto real histórico do Maranhão, da saga maranhense. Isso até confunde a cabeça das pessoas, porque ele coloca a ficção e as pessoas querem que na íntegra aconteça a participação dos personagens reais que ele traz para o livro como fatos reais, né, também. Mas ele mescla um pouquinho com a questão da ficção. E aí eu tento sempre sensibilizar, não só os alunos, como também os professores, da utilização da obra em sala de aula para o estudo da história do Maranhão, a geografia do Maranhão, a literatura, né, os costumes. Então, a gente está conseguindo essa sensibilização por parte dos professores que estão trabalhando a obra, utilizando as suas disciplinas, abordando o livro, não só o livro Os Tambores, mas também, como eu falei, o Noite sobre Alcântara, porque é uma continuação, né, dos fatos históricos narrados nos Tambores, só que no contexto da cidade de Alcântara, que é próxima à cidade de São Luís. Então, está havendo essa sensibilidade. Muitos alunos, inclusive, se direcionaram para o direito através da leitura dos Tambores de São Luís, quando acompanharam o desenrolar do processo da Baronesa de Grajaú, né? Alunos, inclusive, da escola pública. Então, a obra está tendo agora que a gente tinha o livro para disponibilizar para compra, para que as pessoas pudessem adquirir e trabalhar a obra, porque não adianta só a gente divulgar a obra e não ter onde encontrar a obra para estudar, para ler, né? Então, houve assim, um crescimento muito grande, um interesse maior por parte dos alunos do ensino médio, tá? Que é onde o livro mais se encaixa para a gente divulgar, para poder ser utilizado em sala de aula, né? O ensino médio. E está vindo essa sensibilidade, está vindo essa procura, e a leitura da obra, e fora as ações que a Casa vem executando agora na época da pandemia, né, da quarentena, que a gente continua divulgando através das redes sociais. Então, a gente está tentando sensibilizar cada vez mais, e eu, às vezes, recebo durante a semana várias pessoas que me ligam, que querem informações sobre os tambores, como é que pode abordar isso aí. A Josi falou do lançamento da obra, nós tivemos várias palestras abordando os temas desenvolvidos no livro, e, através dessas palestras, houve um olhar maior com relação à obra. Então, em todos os lugares que a gente vai, a gente tenta, com uma linguagem mais tranquila, mais clara, divulgar a obra dele. Para você ter uma ideia, no Colégio Sintra, quando a gente estava fazendo o lançamento, a exposição itinerante, um aluno de 10 anos, ele leu durante a semana, escondidinho debaixo da mesa, A Mulher Proibida, do José Montello, né? E com uma criança de 10 anos, o título interessou, A Mulher Proibida, é um tema bem enigmático. Não um livro, são os temas criança, polêmicos. necessariamente não, né? Não. Mas criança é fogo mesmo. Polêmicos. Criança gosta de fazer um negócio proibido mesmo. Mas ele lida, né? Ele trata a literatura, dentro do livro, ele tem uma linguagem, vamos dizer assim, bem trabalhada para desenvolver esses temas. Então, A Mulher Proibida, Uma Sombra na Parede, que fala sobre lesbianismo, e Enquanto o Tempo Não Passa, que fala sobre a questão da ética profissional, do psiquiatra. São os 3 livros que mais o jovem, né, tem o interesse das obras de Montello. Fora, claro, o Labirinto de Espelhos, a 10ª Noite também, que fala sobre a questão do Código Civil, né? dos casamentos arranjados, né? O Cais da Sagração, que fala sobre o Bé Severino, fala sobre prostituição. Então, são temas
que eles absorvem mais, que interessam mais a ele, e a gente tenta divulgar, eu falo um pouquinho, começo a contar um pouquinho história e para, eles ficam loucos, vão correndo na mesa, a mesa, os livros estão para poder ler, só que eles, José, tem o costume de não encerrar o livro, né, fechar, dar o desfecho do livro no final, já quase nos entremeios ele já está resolvendo o problema, e aí eles ficam loucos, doidos para lerem os livros. Então, as palestras são importantes, porque a gente trabalha numa linguagem de contação de história, né, praticamente, e os professores estão tendo esse olhar, né, de utilizar as obras do Monteiro, somente a saga maranhense, para desenvolver dentro de sala de aula. Os degraus do Paraíso é um tema que fala, por exemplo, os degraus do Paraíso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, porque lá ele desenvolveu, ele mostrou como foi a gripe espanhola no Maranhão, como ela dizimou a população maranhense, né? A questão do isolamento. Então, é uma obra que está tendo um olhar hoje muito focado para a questão do que a gente está vivendo hoje, né? Então, é uma obra que está despertando o interesse de muitas pessoas. Muitos leitores estão lendo agora Degraus do Paraíso. Então, é dessa forma que a gente tenta despertar o interesse da leitura dos romances do Monteiro, principalmente Os Tambores de São Luís, que tem tudo a ver com a história do Maranhão, né? Ele desenvolve muito a história do Maranhão e os personagens reais que ele traz para o livro, como Sousanderd, a Dona Ana Jansen, né, que existe toda uma lenda em cima dela aqui no Maranhão, a Baronesa de Grajaú, o processo da Baronesa, E aí o próprio tem um pai do momento que o José Montello. que aparece no romance, que aí, assim, Exato. como que diz em inglês, é mind-blowing, você não espera isso. É E impressionante o jeito que ele conta a história do Brasil, do Maranhão, e um épico, o arco de vida de um personagem é incrível, incrível. Incrível. esse novo momento que todos nós estamos vivendo, né, com a quarentena, com essa pandemia aí, então a gente percebeu através do nosso trabalho na casa que a gente ficou de portas fechadas durante 3 meses, né? Voltamos bem devagar, a gente está com atendimento agendado e tudo, mas ao longo desse período a gente sentou e planejou algumas ações. E nós temos 3 ações pontuais no Instagram e no Facebook da casa, que é às segundas-feiras a gente posta a dica de leitura, onde a gente mostra uma das obras. Eu estou fazendo nós estamos fazendo na forma cronológica, né? Desde Janelas Fechadas até. Então, a gente já fez a postagem de mais de 20 romances a cada segunda-feira, onde a gente bota uma sinopse, o ano que foi publicado e tal. Gente, isso tem surtido, assim, é impressionante. Imediatamente as pessoas ficam mandando direct, perguntando onde comprar o livro, onde é que ele encontra, que ele quer ler aquele livro. Aí a gente indica, porque a gente tem o serviço de empréstimo na casa, que era uma coisa também que não fazia na Casa de Cultura quando eu cheguei lá. E aí, com a minha experiência de biblioteca pública, eu achava assim, inadmissível a gente não disponibilizar a obra para o leitor levar para casa e ler e tal. Mas também entendia que se tratava de uma biblioteca que tinha praticamente um exemplar de cada obra, né? Então não pode ter as políticas também de preservação que a gente utiliza dentro da casa, mas aí a gente conseguiu, com um projeto, logo no início, assim que eu cheguei lá, adquirir obras de Monteiro, onde nós resgatamos o resto de obras de Monteiro que tinha na Nova Fronteira. Nós compramos na época tudo, que eu liguei para a Nova Fronteira, quais são os livros de Monteiro que vocês ainda têm aí? Isso em 2008. Aí eles me mandaram a listagem, eu consegui, com um projeto junto à Secretaria de Cultura, um recurso para adquirir essas obras, e nós resgatamos tudo. Trouxemos para a Casa de Cultura, e nesse projeto que Wanda falou, e que eu já falei da excursão itinerante, no início, quando a gente começou, então, aonde a escola que nos recebia, a academia de letras que nos recebia, a instituição que nos recebia, ganhava um kit com as obras que a gente tinha de Monteiro, porque a gente divulgava a obra, a Wanda falava das obras, falava da vida do Monteiro, a gente falava das ações da casa e deixávamos um kit das obras de Monteiro, porque a gente sabia que quando a gente saía de lá, eles iam correr para querer ler, então a gente tinha que aproveitar aquele momento, né, que eles estavam estimulados, então a gente deixava um kit lá. Para mim o projeto ele só surte efeito assim. Então a biblioteca ficava com
com acervo, e aí a gente dizia, olha, a gente vai embora, a gente vai levar esses aqui, que a gente distribui lá numa mesa, eles manuseiam, mas vai ficar a obra aqui para que vocês tenham acesso. Então, com a pandemia está acontecendo isso também, e isso me deixa um pouco frustrada, né? Quando eles perguntam, eu queria tanto, onde é que eu adquiro esse livro? Aí o que a gente faz? A gente está indicando os sebos, a estante virtual, aí a gente diz que tem disponível para empréstimo. Por sinal, o serviço de empréstimo também teve um crescimento nesse período da pandemia, agora depois que nós voltamos a atender. Vocês estão fazendo durante a pandemia? A gente está com todos os cuidados, utilizando os protocolos, quando o livro chega, fica lá de quarentena dentro de uma caixa, uso de máscara e tal. Então, eles estão, porque tem pessoas que estão escrevendo sobre Monteiro, tem professor que está escrevendo dissertação de mestrado, então ele precisa das obras para ler, nem sempre ele tem todas as obras. Os diários mesmo estavam emprestados para um professor que está no mestrado. A Wanda esteve lá na casa junto comigo, conversando com esse professor, ele marcou um horário com a gente, e outros também que estão escrevendo, que estão lendo. Então, a gente está fazendo dessa forma bem organizada e bem controlada, seguindo todas as recomendações, os protocolos, né, de segurança, mas a gente está fazendo isso porque as pessoas estão buscando a obra para ler. Isso na segunda-feira, a dica de leitura. Na quarta, a gente tem um quadro do Você Sabia. Eu disse, Wanda, vamos montar um quadro onde a gente vai mostrar curiosidades sobre Monteiro, coisas que às vezes não estão nos livros, mas que quem é leitor mais assíduo, como o Reginaldo, como a própria Wanda, que lê muito, vai mostrar para o leitor coisas que não está muito óbvio ali. Então, a Wanda, ela está encarregada de produzir esse material que a gente posta, né? Eu faço os cards e a gente posta toda quarta-feira. Curiosidade sobre Monteiro também está sendo muito visualizado. E na sexta-feira, a gente resolveu trazer para as redes sociais uma exposição que nós fizemos por ocasião dos 400 anos de São Luís, que foi apresentar as obras de Monteiro que tem como cenário a cidade de São Luís, que é a saga maranhense, né? Que, inclusive, conversando com o Reginaldo, a gente colocava só 14 romances, aí conversando com o Reginaldo, Wanda, aí não, vamos botar 15, porque Noite sobre Alcântara também tem, né, cidade de São Luís, aí, então a gente está trazendo essa exposição para as redes sociais toda sexta-feira, vamos finalizar essa sexta agora, os 15 romances, o último romance vai na próxima sexta, onde a gente apresenta uma sinopse, os locais que são citados na obra, a temática e uma novidade, ilustrando, né? Ilustrando com fotos dos cenários da obra, fotos reais de São Luís, com apoio de fotógrafos amadores aí, clube de fotografias que nós temos contato, que estão fornecendo as fotos. E a gente está fazendo essa exposição toda sexta-feira. Então, está assim, com essas 3 ações, pronto, a gente já está com o nosso número de seguidores cresceu, as pessoas estão sendo informadas, estão dando feedback muito bacana. E que bom que você falou dessa exposição, que você me fez lembrar de uma coisa que eu queria perguntar para vocês também. Na verdade, é um desafio, eu queria propor para todo mundo aqui, porque eu não conheço São Luís. Não conheço São Luís, né? Eu estou esperando só o primeiro motivo para ir visitar, mas eu queria que vocês fizessem, porque a obra do Monteiro é muito extensa, né? Então eu queria que vocês fizessem um roteiro literário do Josué Monteiro e depois um roteiro turístico de São Luís, né? Porque a pessoa que lê tem vontade de visitar, né? E vou usar para mim, mas também pode ter um outro doido aí que queira fazer também, né? Então, eu queria que vocês fizessem, elencassem assim, por onde começar a ler Monteiro e quando estiverem em São Luís, onde visitar, o que fazer em São Luís. Eu posso começar agora, né? Que eu estava caladinho nesse momento. Eu vou pegar o próprio Monteiro aqui, ó. Ele tem o roteiro dele nesse Romances Escolhidos. E aí ele faz o seguinte, sabe, Cícero? Ele diz aqui no prefácio que resolveu dar uma verdadeira amostra, uma amostra da obra romanesca dele, que é o que ele disse em que ele foi melhor, né? Sim. Que a grande vocação dele era para ser romancista, embora ele tenha escrito em tantos outros gêneros. Ele começou com os Tambores de São Luís. Então, se eu fosse
No meu roteiro eu também começaria com Os Tambores de São Luís. Aí o segundo livro que ele pôs foi Noite sobre Alcântara. Esses dois têm cenários maranhenses, né? Ele colocou Aí ele em foge ordem, do Maranhão. a ordem relevante, ou seja, é a ordem dos preferidos dele? É exatamente como ele foi levado pela Nova Aguilar a fazer uma seleção, tanto que o nome é Romances Escolhidos, e escolhidos por ele. Uhum. Ele disse, olha, a ordem de relevância para mim é Os Tambores de São Luís, né? Aí vem Noite sobre Alcântara, A Luz da Estrela Morta, que é um romance que não tem nem cenário assim, quer dizer, tem cenário, mas você não sabe nem em que lugar se passa a história. Não é no Maranhão, mas poderia ser. Poderia ser em qualquer lugar, em Aracaju, em qualquer lugar do mundo. É um dos meus favoritos também, esse livro. Cais da Sagração, ele pôs aqui como quarto. O Baile da Despedida. Antes que os Pássaros Acordem, que é o romance francês dele, durante a Segunda Guerra. E ele adora esse romance. Ele vai dizer isso lá em Diário da Madrugada. Aleluia, que era o romance que ele teria escrito para agradar o pai. Embora ele mesmo brinque com isso. Ele diz bem assim, mas meu pai, depois que lesse esse livro, ia dizer bem assim, mas já há os evangelhos, meu filho, para que mais este livro aí? Porque neste livro ele faz o Cristo, disfarçadamente, falar com um dos seus discípulos que está um tanto descrente no poder de Deus. Como é que ele deixou o filho morrer daquele jeito e tal? Só que o Cristo que já ressuscitou está visitando esse discípulo sem que ele o perceba, porque ele está com uma túnica lá que esconde o rosto, e eu não vou estragar o final da história, né? Mas aí Josué põe aqui, aleluia, e termina com A Mulher Proibida, livro que foi mencionado aqui por Wanda, menino de 10 anos, que escondidamente estava lendo, né? Veja, essa foi a seleção de Montello, esse foi o roteiro, foi ótima a sua pergunta, que o próprio Montello fez sobre os 26 livros dele. Agora eu vou dizer o meu. Eu, sem necessariamente colocar... Claro, Os Tambores de São Luís tem que ser o primeiro, mas a minha sequência eu pus na matéria do Jornal de Letras da Academia Brasileira de Letras. Eu pus assim, Os Degraus do Paraíso, Cais da Sagração, Os Tambores de São Luís, Noite sobre Alcântara, se não me engano foi, e Largo do Desterro. Foi. Esses 5 da saga maranhense. Agora, fora da saga, eu escolhi A Luz da Estrela Morta e Antes que os Pássaros Acordem. Então, esses 7 livros dos 26 de Montello é o meu roteiro literário da obra romanesca dele. Entendeu? Agora, eu, como sou apaixonado, sou suspeito, eu gosto de cada um dos 26 livros dele. Evidentemente, há um ou outro que eu gosto um pouco menos. Eu vou citar aqui 3, você não perguntou isso. Sim. 3 livros de Montello que não me deixam com aquela mesma admiração pela obra dele como os outros deixam. Que são O Camarote Vazio, eu já falei isso até para a Wanda. A Última Convidada é um livro que me deixou muito deprimido. E o último dele, de 2001, o último mesmo romance, ele estava prestes, né, já a ficar muito doente e falecer, que é A Mais Bela Noiva de Vila Rica. É um romance que até preciso relê-lo, mas não me conquistou, embora ele esteja fazendo aí ele transformou Marília de Dirceu num romance, né? Quer dizer, o romance já ele transformou em ficção mesmo, mas esses 3 seriam os 3 que eu não recomendaria aos leitores. Eu, o leitor Reginaldo. Os outros 23 sou apaixonado por cada um deles, mas eu escolhi aqueles 7 de que eu falei, ok? Agora, sobre a São Luís, o cenário, você falou turístico, né? Evidentemente a São Luís que me interessa é a São Luís velha, é a São Luís dos romances da saga maranhense de Josué Montello. E foi o que eu fui fazer lá em 2015, além da Casa de Cultura, não podia deixar. De manhã eu visitava os cenários, à tarde eu ia para a Casa de Cultura. Eu dividi meu tempo assim. E voltei em 2017 para fazer de novo essa tour literária dos romances maranhenses dele.
e filmei. O que eu não fiz em 2015, que eu só fotografei, em 2017 eu fotografei e filmei. E consegui entrar em cenários que eu nunca imaginei que ia entrar. Por exemplo, na casa que foi cenário de Os Degraus do Paraíso. Eu consegui, meu amigo, nem acredito nisso, né? Subir, filmar lá de cima. Hoje é um órgão público. Entrei na casa também de outro romance dele. Ou seja, esse roteiro ele mesmo nos dá nos livros. É só você ler os romances e ir percorrendo aquelas ruas, de preferência com um livro em mãos. Eu, como não queria andar com peso, ia com os livros na cabeça. E algumas anotações também no caderninho. Olha, foi exatamente aqui que aconteceu a cena da morte do filho, né, de fulana, do romance Os Degraus do Paraíso, entendeu? Eu fiz esse roteiro o todinho. diário E de ainda... viagem, eu vou disponibilizar o link, se eu puder, se eu permitir, vou disponibilizar o link, porque é ótimo também. É quase um romance, é quase um diário por si só, né? Esses links aí das minhas viagens, realmente. E aí eu passo a palavra para a Josi e para a Wanda. Pessoal, então, a gente tem 5 minutos, eu vou aproveitar esses 5 minutos para a gente encerrar também, né? Isso. E eu acho que vai ficar 3 partes, acho que 3 é um número cabalístico, é um número bom, né? Muito bom. Então, vocês concordam, então, vocês que vivem em São Luís, eu estava até falando com o professor, deveria existir um roteiro monteliano, quase, tem gente que viria lá da França, lá do Zimbábue e para São Luís para fazer o roteiro monteliano. Então, eu queria que vocês fizessem um roteiro monteliano, literário e turístico para quem quiser conhecer São Luís e conhecer pessoalmente, né? Mas desculpe dizer uma última frase, que o tempo está curto. Se eu fosse para a ilha, e eu disse isso nos meus textos, o livro de Monteiro que eu levaria não era nem Os Tambores de São Luís, meu amigo. Não levaria nenhum livro de ficção, eu levaria o diário completo dele. Sim. Que é a minha Bíblia. Eu leio e releio todo ano. Então, eu amo os romances dele, concordo com ele que ele foi campeão, foi um grande romancista, um dos maiores da literatura brasileira e mundial. No entanto, como eu tenho que escolher o que levar para uma ilha, eu levaria o diário completo dele. Perfeito. Perfeito. Vamos lá, então. Wanda? Tá. Eu concordo com o Reginaldo. O livro dele mais completo de divulgação de São Luís é Os Tambores Imbatíveis. Os Tambores de São Luís dá uma performance, mostra a questão da cultura, né? Toda a nossa cultura, a gastronomia, a história, a topografia, os nossos costumes, a personalidade do maranhense está muito bem descrita nos Tambores de São Luís. Então, é a obra mais completa, e o próprio passeio, o próprio andar do Damião pela cidade é um grande roteiro para conhecer as nossas ruas com diversos nomes, os nossos paralelepípedos, as nossas ruas retilíneas, que é uma topografia militar, de inspiração militar, os nossos sobrados, a nossa arquitetura, ela é muito bem descrita. A nossa festa principal, o Bumba Meu Boi, festa de São João, está muito bem descrita. Os primórdios dessa festa, a origem dessa festa, e através do livro nós vamos ver todo o progresso, todas as mudanças ocorridas com relação às nossas festas, às nossas manifestações culturais. Os peixes de céu, arroz de puxar, também está descrito nos Tambores de São Luís. Então, é a obra principal. Para conhecer Alcântara, que também é uma cidade histórica, é uma cidade muito bonita, e é o meu livro. Esse é a cidade de Alcântara, e o outro, e também da questão da economia, da cultura e da cana-de-açúcar, que alimentaram toda a aristocracia de Alcântara. Largo do Desterro também é importante, porque ele discorre sobre 3 períodos da história do Brasil: período Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República, através do personagem do Major Taborda, que chega a mais de 150 anos, e mostrando todas as mudanças ocorridas na cidade. Casa da Sagração, que também mostra o crescimento da cidade, o isolamento que o centro histórico vai
vai sofrendo com o passar do tempo, com o desenvolvimento, né, econômico da cidade, e a questão também do feminicídio, de como a mulher maranhense, o comportamento, o tratamento que ela obteve. As questões sociais são muito bem desenvolvidas também nesse romance. O baile da despedida também é importante, porque também vai desenvolver a questão da história, porque cada romance desse da saga maranhense de Montella, ele desenvolve num ponto da cidade, tem um núcleo principal no centro da cidade, né? No centro histórico. Então, o baile da despedida é importante. O tempo está acabando, desculpa interromper. Estou correndo. Um minuto. E fora esses do cenário maranhense, eu gosto muito do Antes que os Pássaros Acordem, A Mulher Proibida, Aleluia, Viagem Sem Regresso. Perfeito. Fora os ensaios que eu estou descobrindo, as crônicas e as novelas que eu estou apaixonada. Josiane, sobrou 30 segundos para você. Ah, tá. Então Desculpe. Não, como eles já falaram dos romances, tudo, eu só queria enfatizar que na Semana Montelliana, no lançamento dos tambores, teve uma palestra com a professora Conceição Belfort, da UFMA, que ela é da área de turismo, e que a palestra dela foi maravilhosa, exatamente abordando a questão do turismo em São Luís a partir da obra de Montella. Tem também um trabalho dos meninos Poesia do Olhar, que eles também estão, a partir dos tambores de São Luís, fazendo um projeto fotográfico dos locais onde é abordado na obra, que eu acho que já também vai servir como um roteiro turístico. Então, a gente já tem trabalhos encaminhados aí sobre essa questão que você colocou. E outra que eu não poderia deixar de falar, que eu adoro os romances de Montella, mas eu também sou louca pelas crônicas. Aqui são 2 volumes de crônicas que nós selecionamos só sobre os escritores maranhenses que ele escreveu no Jornal do Brasil ao longo das 5 décadas. Josiane, muito obrigado.